Oi, campeão. Tudo bem com você? Rolando o feed logo cedo, hein? Vamos, toma aqui um bolinho. Bem, agora que você está mais confortável, vamos ver o vídeo, tá? Ele tá bem bacana, aposto que você irá gostar. Vamos supor que um belo dia você está indo para algum lugar. Então você se prepara, come sua comida, toma seu banho, veste sua roupa e assim que você está indo, BUM! Acontece uma chuva. Você sem muita escolha decide tirar um cochilo. Porém, assim que você acorda, você já não está no mesmo lugar. Nem tampouco na mesma realidade. Você acorda em um lugar cheio de criaturas, fadas, demônios. E de uma forma estranha que você não entende, tudo isso está conectado com você. Bem, tudo isso que eu acabei de falar é muito parecido com o começo de um jogo que gosto muito, chamado Castlevania Area of Sorrow. Desculpe se eu falei errado, but I don't speak English, my friend. A história se passa no ano de 2035, onde estamos acompanhando o jovem estudante Soma Cruz e sua amiga Mina, que estão indo visitar um santuário durante um eclipse. E os dois, de forma misteriosa, são jogados dentro do eclipse, acordando em um castelo misterioso. Depois de acordarem, eles encontram um rapaz misterioso chamado Arikado, que revela que onde eles estão é o castelo do Conde Drago. Logo após isso, alguns monstros aparecem, e o Arikado consegue matar quase todos, exceto um, que o Soma consegue matar com facilidade. Ok, não me pergunte como um jovem estudante consegue matar um monstro apenas com um furador de coco, mas enfim, segue o jogo. Logo após isso, a alma do monstro que o Soma matou acaba sendo absorvida por ele. De começo ele não entende, mas o Arikado revela que o Soma tem o poder de absorver o poder dos inimigos que ele matar, sendo essa a principal skill do jogo. Vamos supor, tem um bicho que plana no céu, tu mata ele e você vai poder planar no céu. Tem um monstro que taca lança, tu mata ele que você poderá tacar lanças também. Depois disso, o Arikado diz que o Soma agora terá de ir para as câmaras principais do castelo se ele quisesse retornar para o seu mundo. E é nesse momento que eu devo falar como esse jogo é bonito. La estética del juego. O cenário de fundo, o design dos monstros, a estética do jogo, tudo realmente lindo. Enfim, voltando para a história. Depois de matar um bocado de monstros e entrar ainda mais no castelo, nos deparamos com um homem chamado Graham, que se apresenta como um missionário, e conversa vai e conversa vem, acaba nos dizendo que aquele realmente é o castelo do Drácula, porém ele havia sido morto em 99 por caçadores, mas havia uma profecia que dizia que um novo alguém iria surgir e herdar todos os poderes do Drácula em 2035, que é o ano em que eles estão. Graham pede para Soma tomar cuidado e se despede. La gameplay. Agora, falando um pouco sobre a gameplay desse jogo, devo dizer que é simplesmente muito satisfatória de jogar. Isso porque a quantidade de almas e armas que você encontra dentro do jogo é muito diversificado, sem contar a quantidade massiva de chefes, também locais ocultos, alguns segredos escondidos pelo mapa, como todo bom Castlevania. Enfim, depois de um tempo a mais perambulando pelo castelo, nós nos encontramos com uma mulher chamada Yoko, e se apresenta como uma membro da igreja, e acaba dizendo para nós que foi mandada ali pelo Arikado, para saber se o Soma estava bem. Os dois acabam tendo uma simpatia e Soma acaba dizendo que está passando por uma crise de identidade, por conta de tudo que está ocorrendo e também por conta desse poder que nem mesmo ele sabia que tinha. Mas também não é pra menos, o cara vai passear com a mina, acaba sendo sugado por um eclipse e depois acorda em um castelo, no mínimo bizarro. Depois disso, ela só fala pro Soma que apesar de tudo, o Soma é ele mesmo e não tem ninguém igual a ele. E acaba dando algumas palavras amigas e dizendo que tudo vai ficar bem no final das contas. Depois disso, Soma agradece a Yoko. E a Yoko pergunta se por acaso o Soma se encontrou com um homem chamado Graham. E Soma diz que sim, já que é aquele missionário que a gente tinha visto agora há pouco. Então, a Yoko pede pro Soma tomar cuidado, pois ela suspeita que o Graham seja a reencarnação do Drácula. E os dois se despedem. Mais pra frente, nós conhecemos um soldado chamado Hammer, que diz ser um soldado do exército dos Estados Unidos, e que ele montou uma loja dentro do castelo contendo armas e alguns atributos que podem nos ajudar no jogo. No mais é isso, ele é meio que a loja virtual do jogo, vamos dizer assim. Mais pra frente nos deparamos com um homem estranho que diz que sente um poder sombrio dentro de Soma, e quando Soma pergunta seu nome ele fala que sofre de amnésia, e que a única coisa que ele se lembra é que a primeira letra do seu nome é J, e que ele sofreu um acidente em 1999. Agora se você me perguntar o que o cara de 1999 está fazendo em 2035 dentro de um castelo que está dentro de um eclipse, eu também não faço a menor ideia, amigo. Os dois se despedem e nos encontramos novamente com Graham, deixando só um aviso que eu tô falando
falando dessa forma rápida, mas entre você ter esses diálogos com os personagens, tem todo um espaço de tempo que você mata chefes, você vai evoluindo, vai ganhando vida, vai ganhando mana e um monte de outras coisinhas, que tipo, quando eu tô fazendo essa review, eu não joguei o jogo de novo, né? Eu só tô falando do que eu me lembro e pesquisei algumas coisazinhas a mais. Mas da próxima vez eu vou ter que jogar o jogo, quando eu for fazer uma próxima review de jogo. O Soma cumprimenta o Graham e fala: "E aí, cara, tudo beleza? Eu ouvi dizer que tu é o Drácula. É verdade isso daí, macho? Quem te contou isso? Foi aquela mulher da igreja, cara?" "Foi. E você acreditou naquela vagabunda?" Olha, cara, sobre o que eu tenho pra falar do Drácula, veja bem, o Drácula é gente feia. É verdade ou não é? Tá, eu admito, é verdade. Vai fazer o que, seu merdinha?" "Não acredito, você foi tão de boa naqueles nossos 50 segundos que a gente se conheceu que eu não esperava." "Pois acredite. A propósito, sinto um poder estranho em você. Qual poder é esse que você tem?" "Ah, tipo, eu mato os monstros e os poderes deles vêm pra mim. É tipo isso." "Não puedo crer. Isto não pode estar acontecendo. Vou chegar primeiro ao trono. Eu vou matar, eu vou." E por mais que eu tenha falado brincando, isso daí é meio que isso que ele fala no diálogo. E sai por algum motivo correndo até a sala do trono. Depois de mais um tempinho, o Graham acaba se encontrando com a Yoko e a esfaqueando. Quando o Soma chega, o Graham foge. Soma tenta cuidar dela. Quando o Arikado chega e diz que lamenta muito a situação e pede para que Soma vá atrás de Graham e ele ficará cuidando da Yoko. Porém, Soma se revolta e pergunta: "Cara, já tô todo lascado, enfrentei bicho à torta à direita." E o Arikado apenas diz que se ele quiser voltar para casa e salvar todo mundo do castelo, ele tem que enfrentar o Gaara. Soma, mesmo com o pé atrás, acaba indo em direção ao Gaara. Porém, no caminho ele encontra o Jota, que agora diz que conseguiu se lembrar de tudo, que na verdade seu nome é Julius Belmont e ele é um caçador de vampiros. Ok, agora eu tenho que dar um pouco mais de contexto sobre a franquia Castlevania. Na franquia Castlevania, geralmente jogamos com diversos protagonistas diferentes, mas boa parte deles tem algo em comum, que é pertencer à família Belmont, que é resumidamente uma família caçadora de monstros, especialmente o Drácula. E geralmente a lore dos Castlevanias é um Belmont entrando no castelo do Drácula, passando por um monte de desafio e no final matando o próprio Drácula. E o Julius é um Belmont, e acaba também revelando que quem matou o Drácula em 99 foi ele, e agora ele diz que vai matar o Drácula de novo, e que ele só vai buscar o chicote de matar demônio dele. Sim, é literalmente isso que ele fala. E é então que finalmente chegamos à sala do trono, e é então que finalmente encontramos o Graham, que fala: "Você chegou tarde demais, Soma. O poder do Drácula já está em minha posse. Você tem alguns bens sobre minha posse também. As almas dos demônios que você matou. Pô, mas se eu soubesse como devolver..." "Calado! Você morre aqui agora." A few moments later. Soma, depois de matar o Graham, consegue fazer um pedido para que levassem todos de volta para casa. E o jogo termina com Soma, Amina e Arikado vendo que o eclipse acabou. E se você fez esse final, parabéns, amigo. Você fez um dos piores finais do jogo. O jogo em si tem 3 finais, sendo 2 deles ruins e um bom. Para fazer o segundo final ruim, antes de você enfrentar o Graham, você deve equipar 3 almas específicas em seu inventário. E quando você matar ele, o poder do Drácula vai despertar no Soma. E sim, todo esse tempo o Soma era tão falado da reencarnação do Drácula, mas dava pra desconfiar, né? Poder oculto, governar os monstros e tal, suspeita. Depois disso, o Arikado aparece e diz que o trabalho de Soma ainda não acabou, e que ele ainda teria que derrotar uma entidade maligna chamada Caos, pois se isso não acontecesse, o Soma seria dominado pelo Caos e se tornar o Drácula por inteiro, ou seja, um ser maligno. O Soma ia virar do mal. Simplificando. Então o Soma vai em direção ao portal que o levasse em direção aonde o Caos habitava, que seria outro plano, vamos dizer assim. E no caminho nos encontramos com o Julius, que parte para cima do Soma, já que o poder do Drácula está despertando nele. Depois do Soma bagaçar o Julius no cacete, o Julius fala que apesar do Soma estar sendo absorvido pelo poder do Drácula, ele também sente que parte da alma do Soma está lutando para não ser consumida pelo poder maligno do Drácula, e diz que não vai mais brigar. O Soma agradece o Julius e pede um favor. Diz que se por acaso ele se transforme no Drácula, pede para que o Julius o mate, e o Julius fala: "Pode deixar, meu patrão." Depois nós chegamos no portal para lutar contra o Caos, quando de repente o Soma recebe uma mensagem telepaticamente de todos os seus amigos, desejando que ele tenha força, dizendo que ele vai voltar para casa, com todo mundo bem, falando que ele vai vencer o Caos. Mas como eu tô falando do segundo final ruim, a gente tem que perder para esse final ruim acontecer. Depois que nós perdemos para o Caos, nós vemos o
Soma sentado em um trono tomando uma taça de vinho. Quando então o Julius entra na sala para cumprir a promessa que ele havia feito para o Soma ainda lúcido. Então o Soma joga sua taça de vinho no chão, acredito que fazendo uma referência a Symphony of the Night, né, outro jogaço da franquia, e a cena acaba. Esse é o segundo pior final. Mas agora vamos falar do final bom, né, o final canon do jogo. Você faz praticamente tudo igual, você equipa as 3 almas, vence o Graham, vence o Julius, recebe a mensagem telepaticamente de todos, enfrenta o caos. Porém, você vence o caos. E então aparece o Soma flutuando enquanto todos o parabenizam, né, pelo que ele fez. A Yoko agradece e diz pro Soma que ele é tipo um irmão mais novo dela. O Hammer diz que agora que tudo está bem, ele vai sair do exército e vai montar uma loja no mundo real. O Arikado fala pro Soma que ele mandou bem e que futuramente uma nova reencarnação do Drácula vai renascer. E que se esse dia chegar, talvez os dois se reencontrem. E o Julius fala que o Soma lutou bem e que um dia os dois vão se reencontrar novamente. E depois a mina pede para o Soma acordar, e o Soma então fala que sem todo mundo ele não teria conseguido, e os dois ficam juntos vendo o eclipse acabar. Eu só acho que podia rolar um beijinho, mas enfim. Cara, eu lembro que quando eu joguei esse jogo pelo emulador, né, que eu joguei no celular, eu senti algo que eu nunca havia sentido jogado no jogo. A exploração do castelo, todos os monstros, todas as coisinhas. Então, mesmo que você viu essa review até aqui, eu acredito que vale a pena você dar uma chance e jogar esse jogo por si próprio, porque tem muitas outras coisinhas que eu deixei de falar. Mas enfim, esse foi mais um vídeo. Até mais e nos vemos novamente em breve.